Olá, meus amigos e amigas. Nós vamos aqui tentar esclarecer um pouco uma controvérsia aí com relação a imagens, né? São dúvidas frequentes que nós costumamos ter muitas vezes com relação às imagens por conta do protestantismo, né? O protestantismo que trouxe aí na sua bagagem uma má interpretação do livro do Êxodo, né? Sobre a proibição de Deus de fazer as imagens, né? E aí nós vamos pegar aqui nossa Bíblia no capítulo 20 do livro do Êxodo, versículo 4. O capítulo 20 do versículo 4 do livro do Êxodo, ele fala exatamente sobre a proibição de Deus às imagens. Mas nós precisamos entender em que sentido Deus proíbe a fabricação de imagens. E aí o versículo 4 diz exatamente assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Bom, até aí, ao pé da letra, Deus proíbe fazer imagens, mas nós precisamos interpretar já que no mesmo livro do Êxodo, capítulo 25, 5 capítulos aí à frente, no versículo 18, está escrito: farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Ora, se no Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus proíbe de fazer imagens, e agora no capítulo 25, versículo 18, Deus ordena fabricar imagens. E aí nós precisamos entender em que sentido, meus irmãos, meus amigos, Deus proíbe fazer imagens. Porque Deus não tem 2 palavras, ele não se contradiz. Então nós precisamos interpretar corretamente. Vamos voltar lá no capítulo 20 do livro do Êxodo. E agora vamos ler um versículo antes e um versículo depois do versículo 4, tá? O 3, o 4 e o 5. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, né? Então, como Deus ordena lá no capítulo 25 fabricar imagens, nós precisamos entender o que são essas imagens. E o iníciozinho do versículo 3, ele já diz muito claramente: não farás outros deuses diante de ti. As imagens que Deus proíbe não são todas as imagens, mas sim imagens de ídolos, imagens destinadas à idolatria. E aí, outro ponto importantíssimo: o que é a idolatria? A idolatria é você reconhecer-se criatura daquele que é adorado, idolatrado. Né? Então, nós, quando adoramos a Deus, verdadeiramente nós nos reconhecemos criatura daquele que estamos adorando. E claramente, definitivamente, nunca, em nenhum documento, a Igreja Católica ensinou a reconhecer Maria como a criadora ou os outros santos como nossos criadores. Não. Nós temos um único, perfeito, grande, todo-poderoso, soberano Criador. Um único Senhor Deus que criou tudo. Isso nós reconhecemos. Isso é adoração. Agora, o que os nossos irmãos nos acusam não é adoração, é veneração, né? O reconhecimento do exemplo
de Maria, dos santos anjos, dos santos que viveram e entregaram a sua vida para Deus, que adoraram perfeitamente a Deus com toda a sua vida. Então, são exemplos de pessoas que adoraram a Deus verdadeiramente, que nós seguimos, que nós veneramos e orgulhosamente contemplamos para o nosso exemplo. Então, quando um irmão evangélico critica a igreja a chamando de idólatra, ele está levantando um grande falso testemunho, ele está pecando contra um dos 10 mandamentos da lei, né? Porque ele está falando, acusando de algo que não existe, né? Fazendo uma falsa acusação, porque em nenhum documento da igreja, nem no catecismo, em nenhum lugar da igreja, a igreja ensina a adorar imagens, ou Nossa Senhora, ou os anjos ou os santos. Adorar significa reconhecer-se criatura daquele que é adorado. Nós nos colocamos diante da presença de Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Criador. Isso não acontece com Maria, com os anjos e com os santos.